Indutores e transformadores, suas aplicações em equipamentos eletrônicos. Os indutores estão presentes de várias maneiras no equipamentos eletroeletrônicos, como transformadores, que equipam os carregadores de celulares e notebooks, indutores que equipam porteiros eletrônicos, relés que acionam bomba de água e motores elétricos. E também equipam os transformadores que estão inseridos na nossa rede elétrica em geral, desde a geração até o atendimento dos usuários. Mas qual é a função dos transformadores? Basicamente, os transformadores permitem que a amplitude de tensão, os valores de tensão, sejam alterados facilmente. E além disso, eles podem fazer o isolamento de alguns trechos da rede, isolamento entre primário e secundário. Então, a energia elétrica que é gerada em algum ponto através de usinas geradoras são transmitidos através de linhas de transmissão e chegam às nossas casas com valores específicos adequados aos equipamentos que nós utilizamos. Aqui as equações estão referenciadas em valores eficazes, como nós iremos utilizar em seguida. Então, da esquerda para a direita, nós temos a geração de energia elétrica e depois um transformador U, que faz a elevação da tensão da geração para a linha de transmissão. Depois aqui nós temos a linha de transmissão. Aqui nós temos uma representação da resistência elétrica, da oposição que a linha de transmissão faz à circulação da corrente elétrica e também da potência que é perdida nessas linhas. Por isso que nós vamos ver que precisamos tomar algumas providências para que essa potência seja a menor possível, porque nós queremos que toda a energia que está sendo gerada seja entregue aos usuários. A perda pode ser calculada pela potência perdida vezes o tempo. Isso dá a energia que a linha de transmissão ou que os sistemas elétricos estão perdendo, porque se ele não é entregue ao usuário, ele está sendo perdido. E essas perdas são geralmente perdas por calor, por efeito térmico, que nós chamamos de efeito Joule. Por esse motivo, para reduzir essas perdas, as tensões são elevadas em valores bastante altos, como 750 mil volts, 500 mil volts, 250 mil volts. E essas são as linhas de transmissão, são aquelas linhas que levam a energia da geração até a subestação que vai fazer a próxima transformação. Então, quando essas linhas que trazem a energia da geração até os centros urbanos, quase sempre existem subestações que fazem uma parte intermediária, que abaixam de valores muito altos para valores um pouco mais baixos. Então, por exemplo, aqui em Florianópolis, nós temos uma rede de 130 kV, ou 130 mil volts, que apresentam estruturas de concreto, mas pode ser também metálicas, e elas são usadas justamente porque elas são estruturas que ocupam pouco espaço e não têm um impacto visual também significativo. Essa estrutura aqui está com 2 circuitos trifásicos, que os circuitos geralmente apresentam 3 fases, A, B, C. Então, são estruturas dessa forma. Mas também elas podem ser sustentadas por estruturas treliçadas,
que também nesse caso, nesse exemplo, tem 2 circuitos, né? Um de cada lado, circuitos trifásicos. Então essas tensões, elas chegam a subestações próximas dos centros urbanos, de onde essas tensões mais elevadas são reduzidas para valores um pouco inferiores e para depois para a distribuição, né? Essas linhas são chamadas de linhas de distribuição. Geralmente elas têm uma tensão da ordem de 13.800 volts. Isso aqui é uma fotografia da subestação do Córrego Grande, em Florianópolis. As linhas que saem dessa subestação, elas são da ordem de 13.800 volts e a estrutura dessas linhas são postes de concreto, geralmente com cruzetas de madeira, né? Nós temos aqui na parte superior um circuito trifásico e depois, através de transformadores, nós abaixamos a tensão para valores da ordem de 380 volts entre fases ou de fase neutro da ordem de 220 volts. Atualmente essas estruturas estão sendo substituídas por estruturas ou por cabeamento mais compacto, onde os condutores estão sendo substituídos por condutores isolados e por esse motivo eles podem estar mais próximos de forma mais segura e com impacto visual mais interessante para as cidades. Então, os transformadores basicamente têm a função de alterar os níveis de tensão ao longo da transmissão. E o objetivo da mudança desses valores de tensão é justamente reduzir o efeito Joule, principalmente nas linhas de transmissão. Então, por que aumentar as tensões, né? Reduzir o efeito Joule? Nós vamos mostrar alguns exemplos para fazer esse tipo de demonstração. E as primeiras equações que nós vamos mostrar é a equação da potência, né? Que potência é igual a tensão vezes corrente, e tensão é igual a resistência vezes corrente. Se nós substituirmos essa equação aqui dentro dessa equação, nós teremos como resultado que potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. E essa equação ela mostra perfeitamente como acontece, né, esse efeito Joule, né, que é uma energia que, para o caso da linha de transmissão, é uma energia perdida. Então, deve ser evitada a todo custo. No entanto, o efeito Joule ele está em qualquer meio que ela circule, né? Então, ela foi descoberta, né, essa questão da corrente elétrica causar um aquecimento, foi descoberta por esse físico inglês, James Prescott Joule, né? Então, essa unidade foi dada em homenagem a esse pesquisador. E esse efeito Joule ele é negativo no caso de linhas de transmissão, porque nós não queremos perder energia enquanto ela é transmitida. Mas ela é muito importante para fazer funcionar uma lâmpada incandescente, um chuveiro, um forno elétrico, né, um ferro de passar roupa e assim por diante. Então, enquanto a linha de transmissão, esse efeito Joule significa uma perda, em alguns equipamentos ele é bastante útil. E a equação que representa esse efeito Joule é justamente esta aqui, né, que é onde aparece o resistor, ou a resistência do dispositivo por onde circula a corrente, e também que essa equação depende do quadrado da corrente. Então, nós vamos ver que se nós quisermos reduzir o efeito Joule do dispositivo, no caso na linha de transmissão, nós vamos precisar diminuir a corrente
que a gente percebe, né, essa equação mostra nitidamente que ela é extremamente dependente da corrente, ou seja, elevado ao quadrado. Então, a relevância da corrente para a potência dissipada é muito importante. Então, essa equação mostra, né, que se nós diminuirmos, se nós quisermos diminuir a corrente, nós não teremos que aumentar a tensão. E é por esse motivo que nós temos tensões bastante elevadas nas linhas, para que a corrente possa ser baixa. Então nós vamos dar um exemplo para explicar esse fenômeno, considerando que nós estamos transmitindo 100 watt-hora. Né? Isso aí é energia, potência vezes tempo. Então, se nós queremos transformar essa energia, né, significa que nós temos 100 watts vezes uma hora, ou seja, 100 watts durante uma hora. Então, nós vamos usar dois valores de tensão para fazer um comparativo. Uma tensão de 100 volts para transmitir essa energia e uma tensão de 1000 volts para transmitir a mesma quantidade de energia. Então, colocando nessa equação aqui, nós temos que a potência é igual a tensão vezes corrente, né? Essa equação. E nós obtivemos que a corrente é igual a 1 ampere. Né? Então, se a tensão for 100 volts, para essa quantidade de energia, né, para essa potência, nós teremos 1 ampere. Mas se nós elevarmos essa tensão para 1000 volts, ou seja, 10 vezes mais que a anterior, nós veremos que a corrente cai 10 vezes. Né? Passa a ser 1/10 da corrente anterior. Então, aumentando-se a tensão, diminui-se a corrente, como já havíamos visto. Mas como é que fica a potência? A potência do efeito Joule, ela é proporcional ao quadrado da corrente. Aí vai se perceber que se a gente considerar que essa linha de transmissão que nós estamos colocando no exemplo fosse de 1000 ohms ou 1 k-ohm, né, nós teríamos uma potência de 1000 watts dissipado se a tensão fosse de 100 volts, né, que quando se obtém que a corrente é de 1 ampere. Então, nessas condições, a potência dissipada, né, seria 1000 watts, 1 kW. No entanto, quando a tensão aumentou para 10 vezes, a potência caiu para 10. Ou seja, quando a tensão aumentou 10 vezes, a potência caiu 100 vezes. Então é muito significativo, justamente porque a corrente, a potência do efeito Joule, depende do quadrado da corrente. Então, por isso que é importante que a corrente na transmissão da energia seja reduzida, né, através do aumento da tensão. Então, aumentando-se 10 vezes a tensão, reduz-se 100 vezes as perdas por efeito Joule, considerando a linha de transmissão. Isso fica claro, né, que nós precisamos reduzir as correntes ou então aumentarmos as tensões das linhas de transmissão. Mas vamos agora conversar sobre a questão de ser alternada. Né? No século XIX, nós ou produzimos a corrente de forma contínua ou alternada. Né? E a mudança entre as duas era bastante difícil, porque ainda nós não tínhamos tecnologia, não tínhamos a eletrônica que hoje já dispomos. Né? Mas vamos fazer um parêntese e explicar como se gera energia elétrica. E também temos que fazer observação que, embora a palavra gerar seja muito utilizada, né, a energia não pode ser gerada, apenas transformada. Então, por isso que a geração, né, se dá na transformação de um tipo de energia, como a hidráulica, né, que é muito comum aqui no Brasil, e também as térmicas, né, através da queima de carvão mineral, petróleo, e também de usinas nucleares, geotérmicas, né,
eólica, solar e também químicas. Esse esquema mostra como que essa energia é transformada, né? Energia hidráulica para energia elétrica. Então, nós precisamos de um reservatório, uma canalização que conduza a energia cinética da água a uma turbina. Essa turbina faz girar um eixo onde nós acoplamos o gerador elétrico, né? Então, desta forma, nós estamos transformando a energia cinética da água que passa pela turbina em energia elétrica. O mesmo acontece, né, o mesmo fenômeno, o mesmo mecanismo está acontecendo aqui no dínamo da bicicleta, onde a energia cinética da roda é transmitida, né, por um sistema que converte em energia elétrica, que vai ser utilizado na iluminação, né? Mas para a gente entender melhor como isso acontece, vamos olhar esse esquema que mostra como essa energia é gerada. Precisamos saber que quando um condutor percorre um campo magnético, ou quando o campo magnético varia sobre um condutor ou uma espira, né, nós teremos uma corrente elétrica circulando pela espira, se essa espira se mover dentro de um campo magnético. Nesse caso aqui especificamente, nós temos essa espira com um eixo, né, e em relação a esse eixo, essa espira vai girar, né, fazendo alusão a um gerador elétrico daqueles que nós mostramos ali, que fica numa usina hidrelétrica ou termoelétrica, né? Então nós vamos ter aqui a energia aplicada a esse eixo pela energia cinética do vapor ou da água, né? E essa energia vai justamente ser transformada aqui em energia elétrica, fazendo justamente que esse anel ou essa espira comece a girar dentro do campo magnético e, por esse motivo, induzir correntes e tensões nessa espira. Então, um gerador não tem apenas uma espira, mas um conjunto delas, né, para justamente absorver essa energia aqui. Pelo formato construtivo dessa espira e pelo fato dela girar dentro desse campo, ela vai girar, né, uma corrente e uma tensão nesse formato senoidal. E a explicação disso pode ser melhor esclarecida através desse desenho aqui, onde aqui nós temos o campo magnético de um polo ao outro, né, e aqui o condutor que corresponde a esse condutor aqui dessa espira. Então, dependendo de como ele está se movimentando e em que posição está, a corrente ou a tensão gerada, né, vai ser com intensidades diferentes. Então, quando ele está exatamente nessa posição, onde o maior número de linhas de campo está sendo cortada, eles têm um valor máximo, né, que pode ser positivo ou negativo, né, devido à construção, à posição aqui da espira e dessas escovas, como nós iremos fazer referência. Então, nesse caso, se nós movimentarmos a espira numa determinada direção dentro de um campo, nós vamos obter uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela tem origem no próprio elétrons livres que estão aqui nesse metal, né? Então é essa corrente elétrica que vai surgir. E exatamente esse mesmo fenômeno pode ser obtendo energia elétrica e também, se nós aplicarmos uma corrente elétrica em condutor dentro de um campo, também vamos obter a força. E esse é o princípio do motor. Ou seja,
Quando movimentamos um condutor dentro de um campo, nós vamos obter corrente, e se aplicarmos uma corrente num condutor mergulhado em um campo magnético com esse, né, nós vamos ter uma força. Então, esses dois fenômenos acontecem. Por isso que gerador é bem, né, tem uma analogia ou uma semelhança com o motor, né? Os dois utilizam os mesmos fenômenos físicos. Então nós temos essa geração, e essa espira vai circular dentro de uma quantidade de vezes por segundo aqui dentro desse campo, e é por isso que a nossa rede é chamada de 60 Hz, porque essa espira vai estar fazendo um movimento de 60 vezes por segundo. É claro que um gerador não é uma única espira, são diversos conjuntos de espiras. Então, o resultado final é justamente essa frequência, e a tensão obtida também é senoidal. Mas, será que a gente pode obter uma corrente que seja contínua, utilizando um mecanismo semelhante? Sim. Thomas Alva Edison devia fazer alguma coisa parecida, assim, né? Então, para obter apenas um sentido, nós precisamos cortar esse anel aqui, que é contínuo, né? Nós precisamos cortá-lo dessa forma. E aí, com essa forma, nós vamos obter uma corrente pulsante. Isso mas, então, como é que essas correntes alternadas podem ser facilmente alteradas e a corrente contínua não, né? Mas a corrente alternada pode ser alterada. Então, naquela época, no século XIX, né, o Tesla descobriu que correntes alternadas poderiam ser facilmente alteradas com o uso do transformador. Então, o transformador permitia que a geração da corrente alternada ficasse longe dos centros urbanos, né? Enquanto que correntes contínuas teriam que ficar próximas. E a gente vai ver que exatamente isso, a diferença está em que a corrente alternada, por ser facilmente alteradas, poderia ser aumentada bastante para reduzir a corrente e entregue aos centros urbanos com uma tensão mais baixa. Agora, a corrente contínua não dava para fazer esse tipo de alteração na época, então a tensão que iria atender aos consumidores é exatamente a mesma tensão gerada. Por isso que elas teriam que ficar próximo, no caso das usinas, né, os geradores teriam que ficar próximo aos centros consumidores. Mas esses transformadores que alteram a corrente alternada de diferentes valores são os transformadores. Aqui nós temos exemplo de um transformador de grande potência, né, que é usado em subestações. Já esse transformador é um transformador que transforma 13.800 volts, né, que passa pelas nossas ruas, a tensões de uso do consumidor, como 380 entre fases e 220 entre fase e neutro. Também temos transformadores em equipamentos de uso doméstico, né, como esse tipo aqui. Esse aqui é uma fonte de PC, desktop, que usa uma tecnologia um pouco mais moderna. Nós temos aqui uma fonte chaveada. Aqui também é uma fonte chaveada, mas a gente pode ver que tem um transformador aqui. Esse amarelinho é um transformador. E aqui nessa figura, nós temos o funcionamento do transformador, que é o equipamento que tornou possível transmitir a energia elétrica a longas distâncias, porque ele permite que a gente altere as tensões e, naturalmente, a corrente também. Então aqui nós podemos ver que o transformador é basicamente, de forma mais simplificada,
dois enrolamentos, né, sobre um núcleo ferromagnético. Então nós temos aqui, nós vamos chamar isso aqui de enrolamento primário e isso aqui de enrolamento secundário. O enrolamento primário quase sempre é a tensão mais alta, né? E o enrolamento secundário costuma ser a tensão mais baixa. Mas a mesma energia que chega aqui, ela pode ser praticamente transferida para o enrolamento seguinte. Observe que não existe ligação elétrica. Apenas o campo eletromagnético que está aqui é que faz a transmissão, o transporte de energia desse enrolamento ou desse indutor para esse indutor. Isso acontece, né, pelas leis do eletromagnetismo. Mas como é que isso acontece de fato? Então nós vamos fazer um exemplo, né? Então vamos considerar que aqui nós temos a tensão primária, eu vou chamar de UP a tensão primária, a tensão desse enrolamento. NP é o número de espiras do primário e aí o mesmo para o secundário. E é possível fazer uma relação, né, onde essa transformação a gente vai observar pode ser feita. Então aqui nós temos um exemplo onde a tensão aqui primária, né, essa tensão senoidal aqui é de 220 e o número de espiras aqui, vamos supor que seja 200 espiras, né? E nós queremos que no secundário a tensão seja de 12 volts, né? E aí a pergunta é qual o número de espiras, né, sabendo desse exemplo aqui. Então a gente pode montar essas equações, 220 dividido por 200, né? 220 volts dividido por 200, é igual a 12 volts dividido pelo número de espiras do secundário, né? Essa relação nos dá que nós precisaremos de 10,9 espiras no secundário para que a gente obtenha 12 volts aqui no secundário. Então isso acontece pelos fenômenos eletromagnéticos que acontecem aqui, né? Como essa tensão é alternada, esse fluxo que percorre esse núcleo é variável. E é exatamente por ser variável que ele pode induzir uma outra força eletromotriz aqui nesse outro enrolamento, né? Esse caminho eletromagnético tem a função de concentrar as linhas de campo magnético e justamente transferir a energia para outro enrolamento. O ar tem pouca permissividade eletromagnética, então ele dispersa e pouco campo magnético chega do outro lado. Mas alguns materiais têm essa propriedade de concentrar, né, as linhas de campo magnético e transferir com mais facilidade a energia para o outro enrolamento. Nós temos um fenômeno acontecendo nos condutores que é a autoindução. Então, quando varia a corrente no condutor, o campo eletromagnético que se cria ele se opõe a essa variação de corrente em si próprio. Mas esse mesmo fenômeno é que permite que a gente transfira energia para o outro enrolamento. Vai aparecer uma tensão chamada força eletromotriz induzida no outro enrolamento e que vai gerar a tensão do outro enrolamento. Essa equação aqui mostra alguns aspectos importantes, que o L é de indutância, né, medido em R, N é o número de espiras, Φ é o fluxo magnético e I é a corrente que circula pelo enrolamento. Então, isso aqui nos quer dizer o seguinte, que a indutância, quanto maior for o número de espira, maior é a indutância. Quanto maior for o fluxo, quanto mais a gente conseguir concentrar o fluxo, maior será a indutância. E a corrente, né, quanto menor for a corrente, né,
maior será a indutância também, porque essa indutância depende desses valores também, né? Então, se a corrente for pequena, a indutância, por essas características, né, sendo o mesmo valor, né, significa que ela tem um número de espiras e uma concentração de fluxo maior, então por isso que ela pode ter uma corrente menor, por isso que ela é inversa. Tem um outro aspecto também com relação à frequência dessa energia. Por exemplo, vocês conhecem o celular que carrega a bateria apenas encostando, né, ou apoiando ele nessa base. Então, como é que funciona isso aí? Basicamente é um transformador também, onde aqui tem uma bobina, aqui tem outra também. Então, a energia elétrica vindo da rede elétrica, na nossa rede da nossa casa, transfere energia para o secundário que está colocado aqui dentro do transformador. Mas essa frequência aqui, né, é 60 Hz, por isso nós temos que aproximar, deixar muito próximo, né, para que essa base consiga transferir energia aqui. A distância ela não consegue, justamente por causa da frequência, né? Já o celular consegue conversar com uma torre distante ou com o nosso Wi-Fi a longas distâncias. E essa transferência de energia de um ponto para o outro, em Wi-Fi, em rede de concessionárias, é justamente porque a frequência é muito mais alta do que essa da nossa rede, que é 60 Hz. Então, a frequência também interfere muito nessa transmissão de energia, né? Embora hoje já existam alguns esforços de fazer o equipamento se conectar com a rede sem precisar de fios, né? Rede elétrica sem fio, mas certamente não precisa mexer na frequência. A perda por efeito Joule, embora seja um ponto negativo nas linhas de transmissão, nós utilizamos, né, esse efeito Joule para gerar calor usando resistores de fio, né? É o caso do chuveiro elétrico, é o caso do ferro elétrico, é o caso do forno elétrico, né? Nós utilizamos o efeito Joule para uma aplicação específica. Então, aqui eu fiz só um questionamento, porque se vocês notarem esse resistor de chuveiro, ele tem 3 conexões. Então a gente encaixa em 3 fios lá no chuveiro. Um deles é o fase, outro é o neutro e um outro é o terra, né? Então a corrente elétrica circula entre o fase e o neutro. Então para que serve o fio verde, né? Que é esse fio terra aqui? Para que serve isso? Então eu gostaria que vocês pensassem, né? Depois a gente pode voltar a tratar desse assunto. Outro detalhe também que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte: imagine um ferro elétrico, nós ligamos ele na tomada, né? Mas quem aquece é apenas o ferro. Mas o fio que conecta a tomada até o fio elétrico também é um condutor também. Aí a pergunta é o seguinte: por que só o ferro aquece? Se todo o condutor, desde a tomada, é percorrido pela mesma corrente. Então, por que só o resistor de chuveiro aquece? Uma perguntinha para a gente pensar. Continuando com indutores, nós temos um dispositivo muito importante que utiliza indutores também, que são os disjuntores, que é um dispositivo de proteção da nossa casa. Aqui tem um esquemático que mostra o funcionamento desse dispositivo. Esse dispositivo tem por objetivo proteger, né, a rede elétrica. Ele não tem como objetivo proteger o equipamento que está ligado na tomada, ele não é o objetivo dele.
é apenas proteger o condutor, né, que vai até a tomada. Então, ele tem dois dispositivos importantes, né, para proteger a rede. O primeiro deles é o eletroímã, que é um indutor, basicamente, está aqui. Então, observe essa linha azul, é a linha por onde circula a corrente elétrica que leva a energia até a tomada. Por exemplo, né, o disjuntor é colocado interrompendo o fio fase, no caso, né? Ele fica fica inserido dentro do condutor fase. Então, se o dispositivo que está conectado na tomada, né, for um equipamento normal, sem problema nenhum, nós teremos aqui a circulação de corrente normal também, e o disjuntor vai desempenhar a função dele sem nenhuma interferência. Mas se alguma coisa acontecer com esse equipamento ou algum curto-circuito acontecer nessa rede, a corrente elétrica que circula por esse dispositivo vai ser muito intensa, né? É claro que esse dispositivo é dimensionado para um determinado valor de corrente. Quando essa corrente atinge valores acima do valor especificado, esse indutor vai atuar, né? Ou seja, ele vai atuar atraindo essa peça metálica que apresenta um ponto de conexão aqui. Então, se essa peça é atraída, ele desencaixa esse ponto aqui e essa mola puxa essa alavanca abrindo o circuito. Então, em caso de curto-circuito, esse dispositivo atua abrindo o circuito aqui. Mas nós temos um segundo mecanismo de proteção, que é a sobrecarga. A sobrecarga não é um curto-circuito, mas é uma carga além do que foi especificado o circuito que esse disjuntor está protegendo. Então, como funciona esse mecanismo? Nós temos um par termoelétrico aqui, que é composto por dois materiais, né? Estão em cores diferentes, porque são dois materiais com coeficiente de dilatação diferente. Como eles estão presos por arrebites ou ponto-solda, quando ele for aquecido por esse resistor aqui, ele vai deformar, né? E ele é construído para se deformar flexionando para essa direção. Então, quando ocorrer uma sobrecarga, ou seja, estiver acima do limite do dimensionamento do fio, mas não é um curto-circuito, esse resistor irá aquecer esse par termoelétrico, que irá flexionar e vai empurrar essa alavanca, e o mesmo fenômeno vai acontecer. Vai desconectar isso aqui, essa molinha vai puxar e vai abrir o circuito. Então, o eletroímã é a abertura instantânea, e esse aqui é uma abertura temporizada, né? Mas vai depender, justamente o tempo vai depender da sobrecarga que o sistema estiver sofrendo. Então esse é o sistema disjuntor, mas nós temos outros sistemas, inúmeros outros, né, que utilizam indutores. Esse aqui eu coloquei aqui como exemplo de um sistema de magnético de porta, né, que hoje é muito usado em banco e condomínios, né. Então esses ímãs aqui são alimentados por baterias e quando acionados eles fecham as portas, né. Por exemplo, essa peça aqui fica no batente, essa aqui pode ficar na porta ou vice-versa. Então essa pequena corrente, né, como nós temos aqui um eletroímã muito potente, vai manter as portas fechadas com bastante segurança. Então aqui nós temos novamente um indutor que está funcionando não com corrente alternada, mas sim com corrente contínua. Então ele funciona como um ímã permanente. E com relação à corrente alternada, também nós temos algumas observações quando ele circula alguns dispositivos, né? Quando nós temos um circuito resistivo puro, que não é muito comum, isso aqui é um pouco teórico, né? Nós teremos que a tensão varia em fase com a corrente.
né? Então nós dizemos que a corrente está em fase com a tensão. Quando nós temos um indutor, a corrente se atrasa em relação à tensão, né? Então nós temos esse movimento no sentido horário, então a corrente está atrasada em relação à tensão. Quando é capacitivo é ao contrário, né? A tensão se atrasa em relação à corrente, né? Por isso a tensão fica atrás da corrente. Mas por que nós estamos falando nisso? Porque tem um conceito muito importante que é chamado de fator de potência, que vocês com certeza, quando estiverem dimensionando ou tratando de equipamento eletroeletrônico, é um ponto bastante importante que fala sobre a qualidade, né, desse equipamento. Então, normalmente o equipamento ele não tem apenas o resistor, somente o indutor ou somente o capacitor, ele tem uma combinação desses componentes. E por isso eles têm uma composição desta forma aqui. Então o ideal seria que os circuitos tivessem só essa componente aqui. Mas como nesse caso nós temos um indutor, nós teremos essa componente também, né, e essa resultante aqui. Esse ângulo aqui, né, é o ângulo φ, de onde a gente tira o chamado cosseno φ. Então o ideal seria que o cosseno φ fosse 1, mas normalmente ele é menos que isso. Então um equipamento que tem um cosseno φ muito baixo, né, será 0,5, alguma coisa assim, ele tem um alto fator, né, tem um baixo fator de potência. Então nós precisamos corrigir esse fator de potência, né? E por isso a gente costuma fazer alguns arranjos, né, para justamente reduzir esse cosseno φ. Mas, como eu já falei, os motores têm muitos indutores e por isso costumam ter um cosseno φ baixo. Mas como é que se resolve isso? Se resolve colocando os capacitores, porque os capacitores têm um efeito inverso do indutor. E a energia que é acumulada pelo indutor pode ser trocada com o capacitor e o efeito é como se nós tivéssemos um balanço, onde o indutor troca a energia com o capacitor. Então aqui nós temos esse efeito, né, do capacitor combinado com o indutor. Aqui é como essas formas de ondas, né, acontece. Mas por que isso é necessário? Por que o cosseno de φ é tão importante assim? É porque, né, quando nós temos uma carga reativa com indutores, essa energia, a parte do indutor, né, é uma energia que volta para a rede, né? Ou a energia armazenada no indutor, ela não é consumida aqui, como acontece com o resistor. Essa energia volta para a rede. E se ela volta para a rede, o que é que acontece? Ela vai aumentar a corrente na linha de transmissão. Então nós não podemos deixar a energia acumulada pelos indutores voltar para a rede. O que é que se faz? Se coloca capacitores próximos da carga reativa, porque essa energia vai ficar oscilando entre a parte capacitiva e indutiva como se fosse um balanço. E essa energia não voltando para a linha de transmissão, nós estamos reduzindo essa perda por efeito Joule na linha de transmissão, porque isso é um custo adicional e principalmente para indústrias, as concessionárias de energia têm como fazer essa medição e cobram uma multa, né, uma taxa extra para a empresa que não toma essas providências aqui. Então a energia acaba sendo mais cara para essas empresas. Por hoje é isso. Obrigado.